Olá, estamos nos 10 dias de oração. Hoje é o 6º dia. Iremos orar por esses motivos, por maior profundidade ao estudar a Bíblia, por uma disposição inabalável de fazer a vontade de Deus, pelas pessoas que estão estudando a Bíblia e por aqueles que estão interessados na programação da Novo Tempo e por 5 amigos familiares que ainda não aceitaram Jesus. Vamos orar? Curva sua mente. Oremos. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, te buscando, por ter o privilégio ainda, Pai. Peço a Ti que o Senhor se faça presente em nosso meio, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está fazendo esses 10 dias de oração, que possamos, Senhor Deus, cada dia mais tirar tempo para estudar a Tua Palavra, que possamos permanecer firme, que a nossa fé seja inabalável. Te peço também pelos nossos amigos que estão assistindo a programação também da Novo Tempo, que eles também possam conhecer mais sobre Ti. Perdoa os meus pecados, aumenta a minha fé em Ti, batiza cada um de nós com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Jornadia, 10 dias de oração. História de hoje, os mandamentos. Olá, crianças! Ei, vocês conhecem os mandamentos de Deus? Vocês conhecem? Quantos são os mandamentos de Deus? Quantos? 5? 7? 10? Vocês sabem, né? Deixa eu falar uma verdade. Olha, vocês sabiam que o inimigo de Deus quer enganar as pessoas, quer enganar você, dizendo que os mandamentos de Deus não são bons, não são confiáveis? Sabia? Você acredita nisso? Devemos obedecer às leis de Deus e devemos contar para as outras pessoas, os outros amiguinhos, sobre o amor de Deus na sua lei. Legal, né? Atividade de casa, hein? Leia Êxodo, livro da Bíblia, capítulo 20, Êxodo 20, e você vai conhecer os 10 mandamentos, esses daí, esses mandamentos aí. Amanhã, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre eles. Então, tchau! Até amanhã! Jornadinha! Tchau! Jornadia, 10 dias de oração. São tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Sabe bem quem eu sou. Eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o
Meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Boa noite para vocês. Muito obrigado pela presença de cada um aí do outro lado da telinha, acompanhando essa semana de 10 dias de oração, né? Esses 10 dias de oração, temos como tema Rumo ao Lar. Antes de entrarmos propriamente aqui no texto bíblico, eu tenho 2 pequenos recadinhos aí para lembrar você, na verdade. Amanhã, na quarta-feira, o nosso culto será presencial na igreja. Então faça planos para estar lá. Mais uma vez, nós vamos dar continuidade presencialmente aos nossos 10 dias. Lembrando a você também que na sexta-feira é na igreja. E no sábado, faça planos de estar, porque nós teremos aí as 10 horas de jejum. Então nós teremos uma programação especial, diferenciada para este dia. Então vamos participar juntos, vamos nos unir em oração como irmãos, para podermos buscar o poder do Espírito Santo para vencer as tentações de Satanás. E se Deus quiser, rumo ao lar celestial. Tá bom? Mas antes de começar a leitura aqui do texto, de entrar no tema, vamos orar? Curve sua fronte. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui, nesta tão boa circunstância, nesta tão boa oportunidade de explanar a Tua Palavra, de entender um pouco mais dos Teus planos para a nossa vida, Senhor. Nos abençoe neste momento a leitura da Palavra, a explanação da Tua Palavra, que nós possamos entendê-la, que Teu Santo e Bom Espírito possa estar sobre cada um de nós, cada um que nos ouve, cada um que nos vê através das redes sociais, do YouTube, para que as bênçãos aqui derramadas, prometidas na Tua Palavra, possam ser derramadas em cada um. Seja conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse o texto bíblico comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no verso 8. Pegue a sua Bíblia aí. Se não tiver com a Bíblia, tudo bem, eu vou ler aqui para você também. Mas preste atenção na leitura. Diz assim: E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Apocalipse 13, verso 8. É interessante a gente perceber que no nosso mundo ocidental, né, existe muitas coisas que são contraditórias. Ao mesmo tempo que exalta um tipo de conduta, questiona outros tipos de conduta, né? Como, por exemplo, quem acredita na ética, que tem a visão da ética e da família. Então, tudo isso sob um pretexto da chamada tolerância cultural, que no fim das contas é ironicamente intolerável, né? Por trás dessa tolerância intolerante, esconde-se o desejo de impor a nós, né, a você, a mim, pela força ou um ponto de vista que na maioria dos casos contradiz o relato bíblico. Você percebe aqui um detalhe nessa introdução? Nós vamos falar aqui das bestas do Apocalipse. Então são 2 poderes, que nós sabemos, 2 poderes religiosos, político e religioso, que vão se unir no final dos tempos para forçar-nos a acreditar naquilo que não é verdade, naquilo que é mentira, naquilo que contradiz a palavra de Deus. E João informa ali no relato do seu livro, ali no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no verso 9, que o dragão ele é identificado como a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E foi fazer guerra contra o povo remanescente, os quais guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Apocalipse 12, verso 17. E da mesma forma que Satanás ele perseguiu Jesus para matá-lo quando era criança através de Herodes, né? Quando o dragão também usará as bestas para realizar seus propósitos contra o resto da descendência da mulher, ou seja, como ele perseguiu Jesus quando ele era criança para matá-lo, né? Ali através de Herodes, nós conhecemos a história, ele vai usar no final dos tempos também 2 bestas para destruir o remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então a primeira besta que João viu subir do mar, né? João viu a primeira besta, aquela que subia do mar, tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? E era semelhante a um leopardo. Nós podemos ver também esse relato lá no livro de Daniel, né? No capítulo 7, ali nos versos 2 a 7. A mesma visão que João tem, Daniel também teve, só que em ordens diferentes. E considerando que essas bestas estão em paralelo com os metais de Daniel 2, nós sabemos a história da estátua, né, de Nabucodonosor,
falando exatamente dos reinos mundiais, a começar por Babilônia e terminaria ali em Roma, né? Que seria a besta, né? O animal indescritível ali por Daniel. É importante observar que João vislumbra primeiro as cabeças e os 10 chifres, o que significa que João está localizando historicamente o surgimento da besta no período de Roma imperial, né, no Império Romano. Mas, no entanto, nós podemos identificar por algumas características que a função, né, dessa besta não é necessariamente ali no Império Romano, e sim em Roma papal. Por exemplo, ambas abrem a boca, né, comparando com Daniel 7 ali, ambas abrem a boca para guerrearem contra os santos do Altíssimo e atacam a função e o significado do santuário celestial, né? Nós sabemos que o chifre pequeno ali localizado, né, por Daniel, ele falava blasfêmias, proferia arrogâncias, né, falava contra os santos do Altíssimo e profanava ali o santuário de Deus, né? Mas um novo elemento que João acrescenta para a gente poder de fato identificar que é Roma papal é exatamente esse aqui, ó. É o fato que uma das cabeças da besta é ferida de morte. Nós sabemos que a besta ferida de morte aconteceu exatamente quando Berthier, general ali de Napoleão Bonaparte, prende o Papa Pio VI e ele é morto. Então essa foi a ferida de morte, né? Uma ferida mortal que depois é milagrosamente curada, veja aí, imitando assim a morte e a ressurreição de Jesus. Olha que coisa interessante isso, né? Nós temos o dragão, agora nós temos a besta que emerge do mar, que foi ferida de morte, mas que essa ferida foi curada, e essa ferida curada imita a ressurreição de Jesus. Isso também pressupõe que o dragão, identificado como Satanás, pretende tomar o lugar de Deus, como relatado lá, né, em Isaías 14, verso 14, que o desejo de Satanás era ser igual a Deus, né? Mas o conflito de intolerância religiosa é o que nós viveremos. Já algumas pessoas já passam por isso, nós como adventista você já deve ter passado por isso também, com relação à crença do sábado principalmente. Pede lá para o seu pastor que você estuda na sexta-feira, não tem problema nenhum. As pessoas não entendem que não é uma questão de você pedir para o seu pastor, você pedir para fulano, para ciclano, não. É questão de obediência aos mandamentos de Deus. E é isso que vai estar no êxtase, ali no alto do conflito entre o bem e o mal, a questão da adoração, da obediência. Quem você adora? Você prefere obedecer a Deus e aos seus mandamentos, ou você vai obedecer às leis formuladas aí pelos seres humanos, pela besta? Então, nós devemos de fato guardar os mandamentos de Deus e ser obedientes a Ele. Então, vale a pena destacar que a ferida mortal que foi infligida à besta ainda não foi completamente curada. Esse é um ponto importante. Ela está em processo de cura. Nós sabemos que quando o papado ele assume ali, né, o Vaticano, que foi um pedaço de terra doado ali para o Mussolini, para que pudesse ser estabelecida ali a igreja, o papado ele assume novamente um lugar de visibilidade, né? Mas a questão dele assumir esse papel de visibilidade ainda não se torna completamente curada a ferida que havia sido golpeada anteriormente, que ele havia sido morto anteriormente. Então, em meio ao surgimento, e aqui João abre um parênteses, isso é importante a gente ressaltar, e eu achei interessante isso aqui, ó. Em meio ao surgimento das duas bestas, João faz uma pausa no que diz, e nos diz, que alguns serão levados cativos e morrerão. Esse parêntese, no entanto, não tem a intenção de nos fazer desanimar, mas de nos encorajar. E aqui ele coloca, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, em meio à aflição, os justos perseveram e vencem por meio da fé. Continuando a descrição aqui, do capítulo 13, João agora ele se depara com a besta que emerge da terra. A besta que emerge da terra, essa é a segunda besta, João vê surgindo da terra, é o próximo agente que o dragão, que Satanás vai usar para destruir o remanescente. Essa besta tinha 2 chifres,
parecendo cordeiro, mas falava, né, como dragão. Olha que coisa. Nós identificamos isso como sendo os Estados Unidos, né? O que é diferente nessa besta em comparação com a primeira? É o seu objetivo de fazer com que os habitantes da terra adorem a besta do mar, a primeira besta. Isso significa que, assim como a primeira besta parodia, ou seja, imita a figura de Jesus, a segunda besta falsifica a atuação do Espírito Santo. Então, qual é o papel do Espírito Santo hoje na vida do cristão? É nos conduzir a Cristo, é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o consolador, ele é o nosso guia, ele é quem nos leva a Jesus. E a besta que emerge da terra, ela vai ter o papel de levar a humanidade a adorar a besta que emerge do mar. Então, ela vai ter o papel de conduzir isso como se fosse o Espírito Santo. Nós chamamos isso aqui de contrafação satânica, né? É a trindade satânica, onde tem o dragão, onde tem a besta do mar e onde tem a besta da terra. Cada um desempenhando o papel, contrafazendo aquilo, a trindade divina, né? É significativo destacar que a atuação da besta terrestre ocorre somente quando a ferida mortal da primeira é curada. Então, a ferida será curada. Quando essa ferida de fato for curada totalmente, a besta que emerge da terra vai atuar de forma significativa. Fazendo o que, Tiago? Aí, o comentário nos traz. Quando isso acontecer, e para convencer a humanidade a seguir e adorar a besta do mar, a besta que surge da terra opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu, como diz a palavra de Deus ali em Apocalipse 13:13, né? Querendo, e até tentando muitas vezes, e conseguindo enganar até os próprios eleitos, né? Nós devemos vigiar com relação a isso, devemos estar atentos aos sinais, devemos estar alicerçados na palavra de Deus e entender exatamente a vontade de Deus para a nossa vida. Não devemos ficar com medo, mas devemos nos encorajar e lutar para sermos fiéis a cada dia à palavra de Deus. Então vivemos em uma sociedade cheia de falsos profetas. É uma das características dos nossos dias, né? Por meio do engano, querem que pensemos que nossa fé na palavra de Deus está errada, né? Não precisa guardar sábado, não. Que nada, o mandamento já foi abolido, que é isso? Dízimo? Não existe dízimo. Então, temos que ficar com os olhos abertos, ficar atentos a esses sinais, a esses falsos profetas aí, né? Citei aqui umas características, mas vocês conhecem muito mais aí. Então, é transcendental, é importante. Pega isso aqui. Reparar que o foco dessa parte do relato novamente tem a ver com o ato de adorar a primeira besta. Tudo isso vai levar à adoração à primeira besta. Então aqui, no entanto, a história assume um tom diferente e certamente dramático, pois assim como durante a Idade Média, os papas romanos perseguiam aqueles que pensavam de forma diferente. Você conhece bem a história da Idade Média, né? A implementação de uma marca e a construção de uma imagem são os artifícios que a besta terrestre utilizará para cumprir sua missão. A imagem criada pretende imitar a criação do homem, que passou a existir quando Deus soprou em seu nariz o sopro de vida. Então Deus, a besta, ela vai imitar exatamente isso. O significado da marca da besta. E nós temos que entender um pouquinho sobre isso, né? Mas antes de entender o significado, nós temos que entender também o que é a imagem da besta. A imagem da besta, ela representa o colapso de qualquer tipo de tolerância civil, né? Representa que nós, cristãos, por exemplo, que guardamos o sábado, que entendemos que a lei de Deus está em vigor, seremos impedidos de exercer a nossa religião, de exercer a nossa fé. Nós seremos obrigados a obedecer às leis implantadas pelo sistema político-religioso que se uniu na época, né? formulando essas leis. Então, nós seremos testados. Então, são leis que virão para que nós possamos, para fazer-nos cumpri-las
sem que nós acreditemos nisso, né? Então as leis contraditórias à lei divina serão impostas e aqueles que ousarem recusar-se a segui-las serão perseguidos e mortos. Ponto. O significado da marca, e entrando na marca da besta agora, tem como principal paralelo o selo de Deus. O que Deus coloca sobre aqueles que lhe pertencem, né? Apocalipse 7, verso 3 diz isso. Desse modo, a marca da besta funciona como falsificação. E nós sabemos que o engano ele vai ser sutil, ele não vai ser assim de uma vez. Nós sabemos que o mundo clama por algo que melhore a situação da população de modo geral. Eu não sei dizer para você o que vai ser o ponto auge para essa discussão. Alguns comentam que a natureza vai ser um ponto discutível para isso, as guerras vai ser um ponto discutível para isso. Então vamos pedir um líder religioso mundial. E Satanás no comando vai fazer com que as pessoas adorem a ele num dia diferente do que Deus ordenou, que é o domingo. Deus ordenou que nós guardássemos o sábado. Mas se tivermos em mente que a imagem emula a falsa criação divina, a marca da besta funciona simbologicamente como imposição forçada de um dia que imita o dia que Deus estabeleceu como memorial da criação. Esse dia é o domingo. Mas, Tiago, o domingo hoje é a marca da besta? De forma nenhuma. Isso só se tornará realidade quando houver esse decreto de morte, quando for lei, quando for obrigação para que todos guardem o primeiro dia da semana. Aí sim será a marca da besta. Entretanto, para que o domingo assuma a conotação que mencionamos e se torne a marca da besta, a ferida da besta marítima deve ser primeiro curada, como falamos anteriormente, né? Então, a besta que emerge da terra, que tem o poder político, vai fazer com que as pessoas, com que a humanidade adorem a primeira besta. E vai formular essas leis para que toda a população, para que toda a humanidade tenham isso como uma coisa boa, tenham isso como uma coisa que vai melhorar a vida das pessoas. Mas o que elas não sabem é que por trás disso tudo há um grande engano de Satanás. Então o diabo, ele simbolizado pela imagem de um dragão no Apocalipse, empregará dois agentes para destruir os remanescentes. O primeiro, uma besta que surge do mar e imita Jesus, e outro, a besta que surge da terra e imita o Espírito Santo. A estratégia usada para realizar seus planos tem a ver com a criação e a imposição de verdades satânicas que procuram infringir a liberdade de consciência. Com isso em mente, eu convido você a não estar longe, a não estar desanimado, não pensar que está longe o dia que vai chegar o retorno de Cristo Jesus, o dia que Jesus vai voltar. Pois não está longe o dia em que homens e mulheres que compõem o remanescente serão forçados a escolher entre a lei de Deus e a lei dos homens. Como memorial da criação, o sábado estará no centro do debate e serão os membros do remanescente que mostrarão ao mundo a importância e o valor do sábado. Nós possamos estar sempre unidos em oração e firmes na esperança do retorno de Jesus. Independentemente do que passarmos aqui, seremos mais que vencedores. Oremos. Querido Deus, nós somos gratos a Ti pela vida, nós somos gratos a Ti porque o Senhor não nos deixou desamparados, mas o Senhor nos deixou a Tua palavra para que pudéssemos entender o que irá acontecer no final dos tempos. Enquanto isso acontece aos poucos, nós Te pedimos, nos ajude a sermos fiéis a Ti a cada dia. Nos ajude a ser firmes e inabaláveis na Tua palavra, para que possamos, naquele grande dia do Teu retorno, estar unido em coro, cantando em uma só voz: Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Obrigado por tudo, nos abençoe, nos guarde, abençoe cada um que está ouvindo esta mensagem hoje, em nome de Jesus. Amém. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam
passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos, agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou.